Então, Abacuque 2, de versículo 2 a 20. O livro de Abacuque, como a gente fez uma pequena pausa, tem esse diálogo entre Deus e o profeta. Primeiro, o profeta se queixou, Deus, estou vendo tudo errado no teu povo, nessa nação, violência, injustiça. Aí Deus respondeu, bom, estou fazendo alguma coisa, vou trazer os babilônios para disciplinar o meu povo. Aí Abacuque não entendeu mais nada. Como esse povo, que é mais injusto do que nós, vai ser usado para nós disciplinar. Aí ele respirou fundo e falou, bom, vou me lembrar primeiro quem Deus é, dos princípios que eu sei. Vou aplicar esses princípios para essa situação que eu não estou entendendo nada, Bom, Deus sabe o que está fazendo, não vai ser o nosso fim, não vai acabar de vez com a gente. Deus vai fazer alguma coisa. E no final, ele guardou essas coisas, essa situação, assim, com Deus, Largou e passou para Deus em fé e falou, eu não consigo conciliar essas coisas na minha cabeça, então vou esperar no Senhor agora em silêncio. E ele foi lá para cima do muro, e esperou pacientemente na resposta do Senhor. E a resposta veio, E aí a gente chega no versículo 2 do capítulo 2, vamos ver os versículos de 2 e 3. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então a resposta veio, A resposta sempre vem do Senhor, vale a pena aguardar no Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Talvez não venha no nosso tempo, talvez não venha do jeito que a gente espera, mas sempre vale a pena esperar no Senhor. Pode ser um sim, para aquilo que a gente deseja ou pede, pode ser um não, e amém, ou pode ser um ainda não, espera mais um pouco, E a gente fica aguardando mais. Obviamente, Deus nunca vai nos dar aqui todas as explicações que a gente pede, Nessa terra a gente não vai ter todas as explicações, mas vale a pena aguardar o Senhor, porque Ele pode falar de outras coisas, pode nos revelar outras coisas. E nesse capítulo a gente vai ver que vale a pena Abacuque ter esperado, porque Deus revelou para ele um princípio muito grande que é importante para todos os tempos. Então foi importante ele esperar. Mas antes da resposta e desse princípio de Deus, tem algumas instruções, um preparo que ele deveria fazer para receber essa visão. E a gente leu no versículo 2 e 3, escreva, Escreva essa visão em tábuas. A importância de escrever, porque essa resposta não era só para ele, era para toda a nação, era para todo mundo que ia passar por lá, todos que viriam depois, inclusive a nós, era para ele escrever em tábuas, tabuinhas, lembra de escola, antiga, escreve aí para todo mundo aprender, todo mundo vai virar aluno agora e aprender essa lição. Todo mundo que vai passar em frente vai perguntar, mas o que é isso? Você que vai ser o professor e explicar tudo que eu te falei. E ainda bem que o profeta escreveu, porque senão a gente não teria o livro de Abacuque, A gente não teria essa importante lição da fé. E graças a Deus que a gente tem a palavra de Deus, A palavra escrita. A Bíblia, vocês sabem, é o livro mais vendido no mundo inteiro de todos os tempos. O livro que mais mudou a história, toda a sociedade, todas as vidas. Porque é um livro que não tem igual, que são as palavras de Deus, é a palavra de Deus. Claro que até mudou muito mais depois que a gente tem o livro impresso, Depois da invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, e aí se espalhou mesmo e ainda nas línguas que as pessoas poderiam entender. Porque antes, se você não sabia latim, grego ou hebraico, dependia dos padres para te passar a interpretação. Mas agora a gente tem escrito, ainda digital, e pode ler quando a gente quiser, onde a gente quiser. Então, graças a Deus pela palavra de Deus impressa e de forma escrita. Mas também, graças a Deus,
por livros cristãos, né? Livros que nos ajudam no nosso crescimento espiritual, na vida cristã, no casamento, né? Em todas as formas né? e momentos de vida que a gente pode ter. Graças a Deus por esses livros. Você tem hábito de ler livros cristãos? Quantos livros você lê por ano? Tem até assinatura de livro, né, online. Eles falam ali, né, de várias categorias. Aquela pessoa que lê um livro por mês, né? Aquela pessoa que lê um livro por semana. Não estou nesse patamar, mas gostaria de ler mais, né? Cada um está no seu momento. Eu já lia muito, né? Lia direto livros. Aí eu casei, já li menos. Aí eu tive um filho, já li menos ainda. É uma luta, né? É uma luta, mas não desista dos livros bons que a gente tem. Tem livro ruim também, obviamente, né? Tem que saber discernir e escolher. Mas é uma luta, porém, os benefícios são tão grandes, são inúmeros, né? Agora mesmo estou lendo 4 livros. Não sei se é bom ter vários ao mesmo tempo, né? Que você lê um pouco ali, mas são assuntos diferentes. Estou lendo um livro que se chama Casamento Vertical, de um casal, Danny e Eve Wilson, que eu conheci até pessoalmente, muito bom. Estou lendo um livro que eu já mencionei, né? A Longa Obediência na Mesma Direção, do Eugene Peterson, também muito bom. E 2 livros em inglês sobre criar meninos e se deleitar na oração, que a gente foi criado para se deleitar na oração, que deveria ser assim a nossa atividade mais prazerosa, né, na nossa vida. Então, bem legal. Mas você também tem os seus livros e até bom a gente ter uma conversa, né? O que você está lendo? Pergunta um ao outro, que livro você indica, né? Que livro é bom? E assim a gente vai, né, graças a Deus, pelas formas escritas que a gente tem para se edificar. E mais ainda, você pode escrever, né? Quando a gente estuda ou lê a palavra em casa, sozinho, é bom você ter alguma coisa para fazer anotações, né? Quando você está num estudo e de repente Deus fala algo com você, tenha alguma coisa para você fazer anotações. Porque você vai querer guardar aquilo que Deus está falando, né? Aquela revelação que você recebeu. Talvez você tenha um tipo de diário, né? Como que chama? Uma forma que você está escrevendo todos os dias, talvez, ou de vez em quando, aquilo que Deus fala para você, e você, diário, né? Um diário, e você deixa anotado ali os pedidos de oração e depois as respostas de oração. Aí vale a pena voltar e você ver, nossa, tudo que eu pedi foi respondido daquela forma e de outra forma, talvez inesperada, né? E você tem uma forma de anotar aquilo. Se você não tem hábito de escrever, tem um aplicativo que no decorrer dos anos gostei muito, que se chama Evernote. Tem um elefante verde, né? É gratuito, não ganha nada com isso, né? Também. Mas se você tem outro, usa. Mas tem alguma coisa que você possa guardar, né? Essas coisas que Deus fala com você. O que Deus falou ainda? Versículo 3. É para um tempo designado. Então, Deus iria cumprir aquilo no futuro ainda. Esse cumprimento seria a destruição também dos babilônios. Iria acontecer, mas no tempo certo de Deus, não no tempo de Abacuque. Também a resposta não viria de acordo com o senso de justiça de Abacuque, né? Mas seria no tempo certo de Deus. O que Deus prometeu não vai falhar, porque Deus nunca falha. Pode até demorar, né? Como diz aqui, ainda que demore. Pode demorar aos nossos olhos. E a gente fala, mas parece que o ímpio está, né, prosperando, parece que não está acontecendo nada, parece que, né, os poderosos conseguem fazer o que quiserem, né, e parece que nada do tipo que Deus prometeu está acontecendo. Talvez até ao contrário, e mais ainda no momento da disciplina. Não está demorando muito. Mas mesmo que demore aos nossos olhos, jamais Deus vai se atrasar, né? Não vai chegar atrasado no plano de Deus. Se você tem, de repente, alguma dúvida, alguma promessa que Deus te deu, em geral ou específica,
então você tem algo escrito, ou no seu diário, né, no seu aplicativo, ou ali sublinhado na Bíblia, né, de alguma forma marcada. Volta para esse lugar onde Deus te prometeu. Leia, releia, se lembre de novo e lembra que com certeza isso vai acontecer. Deus vai cumprir as suas promessas. E essa é a única esperança na tribulação, de voltar para aquilo que está escrito e falar, Deus falou, Deus vai fazer. Talvez seja alguma promessa específica que Deus deu para você, para a sua vida, para o seu casamento, né, para os seus filhos, os netos, né, e para o seu ministério, talvez, aquilo que você, né, como você serve o Senhor. E você pode lembrar que Deus vai cumprir essas promessas. Aliás, Deus falou, né, em Romanos 11, 29, que Ele não vai se esquecer, né, do seu chamado. Aliás, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não vai ali e tirar o chamado e o plano que Ele tem para a sua vida só por causa de algumas coisas que aconteceram na sua vida que não foi do jeito que você planejou. Então, aguarde pacientemente, porque você tem total certeza, né? Versículo 3, ela certamente virá e não se atrasará. Pode ter certeza que Deus vai cumprir as suas promessas em relação ao plano mundial, né, de todos os tempos, mas também em relação à sua vida. Você pode apostar tudo, né, nessas promessas. Não estou encorajando jogos de azar, mas se você conhece roleta, né, se você colocasse, apostasse todo o dinheiro num número só, que a probabilidade é bem pequena, né? Mas você pode fazer isso com Deus, né? Deus é esse número único que você pode apostar toda a sua vida e vai dar certo, né? A bolinha vai cair nesse número, Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Então vem o princípio, versículos de 4 a 8. Escreva. O que era para escrever? O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará? Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e habitantes. No versículo 4, então, ele explica e mostra o princípio. E depois, nos outros versículos, a gente vê esse princípio aplicado aos babilônios. O grande princípio aplicado é que tem os ímpios que estão cheios de orgulho. Aliás, o orgulho é o maior problema do ser humano, e isso desde o começo, né? A gente sabe que o orgulho de Satanás, né, fez ele cair, que ele queria subir ao trono de Deus, né? E aí se encontrou com o orgulho do ser humano, Adão e Eva, que também gostariam de ser como Deus, né? Aí entraram nesse plano ruim, né, de Satanás e desobedeceram a Deus. E aí foi, né? E a desobediência, o orgulho continuou. E agora todo mundo nasce orgulhoso, né? Todo mundo é orgulhoso, mesmo que não pareça. Todo mundo tem problema com orgulho. O rico é orgulhoso das suas riquezas e o pobre da sua humildade, que não precisa, né, das riquezas. Aquele que está cheio de talentos, ele é orgulhoso de tudo que pode fazer. O outro que não tem tantos talentos, orgulhoso do seu trabalho duro, né? Eu sou trabalhador, né? Não preciso de tudo isso. Aí o religioso, ele é orgulhoso da sua devoção a Deus, né? De tudo que ele faz para o Senhor. Ou para Deus, vai saber. E o ateu, para o outro lado, é orgulhoso de quê? Da sua autossuficiência, né? Eu não preciso de Deus, né? E assim vai. Aí cada um tem o seu próprio orgulho, né? Aquele que tem uma posição na sociedade, ele é orgulhoso porque ele chegou lá no topo.
Aí outro que tem o status de excluído, ele é todo orgulhoso da sua contracultura, né? Que não se encaixa em lugar nenhum, mas acaba fazendo ali a sua própria sociedade pequena e orgulhoso disso. Esse orgulho que leva o ímpio para cada vez mais longe de Deus, e por isso, versículo 4, seus desejos não são bons. Ele não deseja o que Deus quer, porque ele não tem vida com Deus. E isso nos lembra de um princípio no Novo Testamento que aparece 2 vezes, né, em Tiago, 1 Pedro, que fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A gente quer ser cada vez mais humildes, né, para receber a graça de Deus. Mas se a gente optar pelo nosso orgulho e falar, não, eu não vou mudar, eu não fiz nada errado, infelizmente acontece até no mundo evangélico, né, com certos pastores que falam coisas erradas, deveriam falar, não, eu deveria ter falado de outro jeito, mas porque pode ser orgulhoso e não quer mudar de ideia, não, eu estava certo o tempo todo, não escolhi as palavras erradas, não. E aí continua no seu caminho orgulhoso, né? Mas Deus se opõe aos orgulhosos, e o ímpio é assim, né? O ímpio vai seguir os seus planos, mas não vai levar a lugar nenhum, porque Deus vai se opor ao orgulhoso. Ele pode até parecer que está prosperando, que está dando certo, mas sempre vai faltar paz em seu coração e no final ele vai perder, né? Esses planos não vão dar certos. A gente tem até o exemplo do Salmo 73, que o salmista se deparou com essa situação, igual a gente, né? Olha para os ímpios, que eles não querem saber de Deus, e estão prosperando. Parece que estão despreocupados com tudo, né? Está dando tudo certo, enquanto a gente aqui está, né, na luta, tá difícil. E aí o salmista fala, eu achava que era assim, até que eu entrei no santuário de Deus e me dei conta do destino deles. A terra aqui não é o ponto final, né? A gente tem que olhar a perspectiva além da eternidade. Para onde essa pessoa vai, que hoje parece que tem tudo e não tem problema nenhum? E para onde a gente vai? E aí está a grande diferença. E não apenas lá, mas já aqui. Por que adianta você ter, aparentemente, dando tudo certo na sua vida, mas não falta paz, você não tem paz no coração? Coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque é perseguido, é ameaçado, passa qualquer coisa, né, que mexe com você. A Bíblia fala, é melhor ter pouco, né, e ter a paz e a alegria no coração. A grande diferença, então, tá? O ímpio está desse lado, mas o justo, para o outro lado, o justo viverá pela sua fidelidade, ou que é a mesma palavra de fé. O justo viverá por sua fé. Esse é o princípio para a vida dele, para viver. Essa é a única forma para a gente viver. Também a nossa única segurança, nosso único fundamento em que a gente pode estar firme, saber quem Deus é, por causa daquilo que está escrito e por causa das nossas próprias experiências. É baseado naquilo que a gente sabe a respeito de Deus. A gente não vive pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, né? Às vezes até a violência, né? Aquilo que você pode fazer com muita força, empurrão, né? Pela superioridade, né? Nada que a gente tem pelo engano, pelas riquezas, não. Apenas pela confiança em Deus. Essa é a nossa forma de viver. O orgulho sempre olha para si mesmo, mas a fé olha para Deus. E esse princípio é tão importante que Deus falou, escreva. Anota aqui. Esse princípio Deus julgou tão importante que Ele repetiu 3 vezes no Novo Testamento. E ainda muitas histórias na história da igreja, por causa desse versículo. É um dos princípios mais importantes e, como eu falei, mais citados no Novo Testamento. No livro de Romanos, no livro de Gálatas e no livro de Hebreus. São 3 passagens em 3 contextos diferentes que nos dão uma explicação mais ampla desse princípio. Então, cada passagem, vou olhar de forma bem rápida em cada passagem,
e vocês podem pesquisar em casa e ler os versículos, joga uma luz diferente, porque é tão profundo esse princípio. Romanos, primeiro, o justo viverá pela fé. Qual a ênfase? O justo viverá pela fé. Porque Romanos é um comentário sobre a justiça de Deus, né? E aí a pergunta, a gente realmente vive se apoiando só em Jesus e a sua justiça? Ou a gente acha no dia a dia que, de repente, Deus ainda está nos devendo alguma coisa por causa de um mérito meu, um mérito nosso. Alguma coisa que a gente fez, ganhei ponto, né, um bônus aí no céu e agora Deus está me devendo. Romanos fala, não existe isso. A justiça vem através de Jesus, é a justiça de Deus, não a nossa. Então, o justo viverá pela fé. Gálatas fala sobre a vida. O justo viverá pela fé. É um comentário sobre a vida cristã, né? Sobre o evangelho puro que a gente tem que viver no dia a dia. Será que a gente tem o evangelho puro que é Jesus e mais nada? Ou na nossa vida, na prática, a gente vive Jesus e mais alguma coisa? O meu relacionamento, a minha vida se baseia em Jesus, mais a minha devoção, mais as minhas obras, né? Mais aquilo que eu tenho e posso dar para Deus, ou mais as minhas emoções, né? Estão lá no meio. Se eu estou bem ou não depende daquilo. E Jesus e as minhas circunstâncias, se não estão favoráveis, eu não consigo nem andar com Jesus. Não, é Jesus e mais nada na minha vida. E ainda tem Hebreus, que a ênfase é a fé. O justo viverá pela fé, porque Hebreus é um comentário sobre a fé. Será que a gente fica abalado, né, quando as coisas ruins acontecem? A gente está prestes a abrir mão da nossa fé ou a gente se agarra nessa fé que Deus nos deu, que a gente tem, aconteça o que for? Claro que a gente não vai abrir mão da nossa fé, da salvação, que Jesus é o nosso Salvador, mas a fé na prática, no dia a dia, crê que Deus pode agir nessa situação, que Deus pode agir nessa pessoa. Será que a gente tem essa fé? Porque essa foi a fé que foi questionada em relação a essas pessoas que receberam a carta de Hebreus, porque eram judeus que se converteram ao cristianismo. Né? E os cristãos estavam sofrendo por serem cristãos, e os judeus juntamente com eles. Aí eles estavam retrocedendo, falando, não, a gente é mais judeu do que cristão. Né? Não queriam se mais associar com os cristãos para não sofrer com eles. Então eles estavam assim no meio. A gente ainda acredita em Jesus, mas assim a gente não vai estar junto com os cristãos nesse momento que estão sendo perseguidos. A gente vai abrir mão da nossa fé por causa de alguma coisa assim, por causa de perseguição, por causa, né, das dificuldades que vêm, simplesmente porque a gente levanta a bandeira de Jesus? Então são essas as questões. É o justo, é a vida, a forma de viver, é a nossa fé que a gente precisa reavaliar. Jesus, a Bíblia fala em João, veio para nos trazer a vida e vida abundante. Todo mundo quer, né? Mas essa vida é recebida pela fé, mas também é vivida pela fé todos os dias, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente acha que a salvação é pela graça por meio da fé. Efésios fala, tá bom, é pela fé a gente recebeu e a gente para aí. Não pode parar na sua salvação. É cada dia que a gente vive pela fé, né? E vive a vida abundante, uma vez recebida e praticada todos os dias através da fé. 2 Coríntios 5, versículo 7 nos fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos, cada passo, cada segundo, cada minuto é pela fé, não pelo que vemos. Mas aí acontece alguma coisa difícil, uma circunstância, uma adversidade, né? E a gente fica todo desanimado. Mas é nessas horas que a gente precisa de fé, né? É nessa hora que a gente mais precisa confiar em Deus. Vocês sabem que o meu pai estava no hospital, né? E obrigado pelas orações, ele está muito melhor, graças a Deus, passando por 2 cirurgias. Ninguém quer passar por uma coisa dessa, obviamente. Nem
estando lá, nem estando longe, fazendo parte, né, da família, mas é para essas horas que a nossa fé precisa ser exercitada, né? Porque como músculo espiritual, você vai para a academia, né, para exercitar e treinar os seus músculos. E vai pegar peso, e pode doer no próximo dia, né, e tudo mais. E da mesma forma, Deus vai permitir certas circunstâncias para que a gente possa praticar a nossa fé, para que esse músculo seja exercitado. Viver pela fé é viver as promessas de Deus, que são para nós, né, em favor de nós, são sim e amém em Jesus. E é viver a vida de Deus, mesmo que tudo pareça perdido. E assim é o exemplo de Abraão, né, o pai da fé, que estava numa situação tudo perdido. Que filho da promessa é o quê? Olha para o meu corpo, olha para o corpo da minha esposa, já não sai mais nada dali, né? E a gente vê em Romanos 4,18, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Essa foi a fé dele. Contra toda a esperança, que não tinha mais humanamente, né, sair alguma coisa desse casal. Em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Foi promessa de Deus e ele ia fazer, porque não ia falhar. Mas precisava da fé de Abraão também, de crer que Deus, nessa situação, pode fazer o impossível, né? Mesmo que pareça tudo perdido. É você estar cheio de paz e alegria, mesmo quando tudo parece ser contra você. E tem tantos, né, os pais da igreja, pessoas que lutaram em momentos cruciais da igreja, que parecia que o mundo era contra eles. Atanásio era um deles, né, lutando pela fidelidade, né, das Escrituras, do Filho, o Espírito Santo, né? E era importante, naquela época, era assim, o mundo contra ele, né? Mesmo assim, ele creu que ele estava no caminho certo. Mesmo que tudo acontece diferente do que a gente espera, tenha fé. E o grande exemplo também é Lutero, né? Lutero e a Reforma protestante, porque foi Lutero que, né, se tornou monge, mas era uma vida frustrada, era uma vida vazia que ele vivia naquele monastério, porque ele tentava de tudo que eles falavam que ele deveria fazer, jejuns, né, essa devoção toda, as peregrinações, autoflagelação e tudo mais da época. E foi na viagem para Roma, quando ele chegou lá, que esse versículo se tornou real para ele. Que ele fez de tudo que, né, o cristão turista da época tinha que fazer, né? Passar por todos os pontos ali, né, sagrados da Igreja Católica, inclusive uma escada que eles falavam que era a escada onde Jesus, né, estava ali quando foi julgado por Pilatos. Onde foi isso? Em Jerusalém, né? Não sei como eles conseguiram transportar de Jerusalém essa escada para Roma, mas dizem que foi essa escada, né, onde Jesus estava. O que cada um deveria fazer? Cada peregrino subir de joelhos, né, degrau por degrau, e fazer lá, rezando, né? Então, Lutero fez, né? Subiu lá, chegou lá, não sei, na metade, não sei até onde chegou, e lembrou desse versículo: o justo viverá pela fé. E falou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui ajoelhado, rezando, achando que o Papa vai me, né, ajudar de alguma forma, vai ajudar os meus mortos que morreram já e tudo mais? Não. Levantou, desceu a escada, foi para a Alemanha e foi ali o começo da Reforma. O justo viverá pela fé, não pelas nossas obras, aquilo que a gente pode fazer para Deus, não, pela fé naquilo que Jesus já fez por nós. E essa é a Reforma, né? E então esse princípio importante, voltando para a situação de Abacuque, foi aplicado para os babilônios. Esse grande ponto de interrogação, e aí? E eles? Né? E nesses versículos 5 a 8 que a gente leu, a gente entende que eram eles os ímpios, os arrogantes, os orgulhosos, que estavam conquistando as nações, fazendo o que queriam, nunca ficaram satisfeitos, uma nação depois da outra que eles dominaram, e Deus ia puni-los por esse orgulho. Deus ia puni-los por causa da violência, da injustiça, por causa dos roubos e tudo mais. Como diz
O princípio de Deus também em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Podia apostar naquilo, né? Eles, orgulhosos desse jeito, iriam cair também. Nesses versículos que a gente leu, a gente entende que os próprios povos, versículo 8, você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Aqueles povos oprimidos se levantaram contra a Babilônia. E foi mesmo assim para derrubá-los, né, para zombar deles. Foi assim que aconteceu de repente. Como diz aqui nesses versículos que a gente leu, versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores. Porque os babilônios achavam que estavam seguros. Mas foi numa noite, praticamente, que eles conseguiram desviar o rio Eufrates e entraram pelo leito do rio ali na cidade. Foi um ataque de surpresa daquelas nações oprimidas que se juntaram com, na época, os medos e os persas, né? E derrubaram aquele império tão forte, tão poderoso. Deus já tinha tudo programado. E nos versículos de 9 a 20, vamos ler aos poucos, a gente vê o que ia acontecer ponto por ponto de como esse orgulho se manifestou da vida deles em vários ais, né? Ai daquele que segue os babilônios com esse tipo de orgulho. Versículos de 9 a 11. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Então, ai dos gananciosos, aqueles que seguem essa manifestação do orgulho igual os babilônios. Ai dos gananciosos, como a Babilônia, né? Juntou muitas riquezas, construiu muita coisa, esse império todo, às custas dos povos conquistados, né? Dos povos que perderam para eles. Até no livro de Daniel a gente vê a atitude que eles tinham. Nabucodonosor, né? Os grandes reis ali da Babilônia, uma vez olhou, né, acordou, olhou do seu palácio ali, do seu terraço sobre toda a cidade, se encheu de orgulho e ele disse em Daniel 4:30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Não pode estar mais cheio de orgulho e arrogância para falar uma coisa dessa. Ele, né, construiu tudo isso às custas dos outros povos. E mais ainda para si mesmo, né? O que Deus falou? Chega, né? Chega. Ele foi tirado a autoridade de Nabucodonosor e por 7 anos ele foi andando, né, pela grama ali como um animal selvagem. Esse orgulho que eles tinham de construir um lugar seguro, né? Nós lemos aqui no versículo 9 de um ninho no alto. Lembra que o símbolo deles era, né, as asas de águia. Então eles queriam construir ali um império, uma cidade que ninguém poderia conquistar, né? Ninguém poderia entrar nessa cidade através de alguma invasão, o que seja. Se sentiram tão seguros que no capítulo 5 de Daniel nos mostra que eles fizeram um banquete, né? Festejaram, enquanto com certeza o inimigo já estava às portas da cidade, né? Ali fora da muralha, mas já achavam que nunca eles poderiam entrar com essas muralhas altas. E naquela noite, né, naquela festança, eles trouxeram as taças sagradas do templo, né, em Jerusalém, profanaram, né, fizeram aquela festa que a gente não quer, né, nem pensar, porque com certeza não apenas o álcool que fluía lá. E Deus apareceu ali com o seu dedo escrevendo na parede, né, dando um basta. E naquela noite, aquele rei, Belsassar, morreu, né? E toda a cidade caiu. E foi dessa invasão, né, através do leito do rio que os inimigos conseguiram entrar. E hoje, obviamente, também muitos confiam na segurança das riquezas, né? E a segurança que isso traz ao invés de Deus. Como diz Provérbios 18:11, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada,
eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Só que como a Babilônia, a cidade caiu, esse engano das riquezas pode mudar num segundo, né? Na época tinha um collar, né, que as pessoas perderam a poupança. Hoje em dia, logo não vai ter mais dinheiro, né, vivo, cash. Então, num apertar de um dedo, qualquer pessoa pode perder todas as suas riquezas que tiver. Tudo digital, né? Só funciona no computador. Então, não vamos pensar que as nossas riquezas ou aquilo que a gente tem guardado é a nossa cidade fortificada. Tudo daquilo que Nabucodonosor falou, é tudo meu, era roubado praticamente, né? Era trazido dos outros povos. E assim eles construíram esse grande império e mesmo com os palácios todos bonitos, né? Você pode imaginar, e o profeta imagina aqui, né, as vigas e as pedras, um falando para o outro, né? Eu sou roubado, eu nem pertenço aqui, né? O que ele está falando é mentira. A própria criação, né, testificando das mentiras dos orgulhosos. Isso a gente vê na Bíblia inteira, Caim e Abel, né? Deus falou, o próprio sangue de Abel está clamando, né, pro céu. Tudo que a gente faz, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém olhe, Deus sabe. E a própria criação está clamando, né? Tem um culpado que precisa ser considerado responsável. E Deus falou, vocês são responsáveis por tudo isso que vocês fizeram. Então, ai de vocês gananciosos. Versículos de 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então, ai dos violentos. Eles amontoaram riquezas, construíram cidades, mas às custas das vidas de outras pessoas, né? Quantas vidas não foram perdidas ali? E não é apenas no passado, né, que tinha trabalho escravo, que as pessoas morriam mesmo, né, construindo essas cidades. Hoje em dia, obviamente, ainda tem escravidão, né? Ainda tem pessoas que trabalham, são forçadas, né, a fazerem isso, não apenas nos campos de trabalho forçado, na Coreia do Norte e outros países, mas realmente ninguém sabe, né? Tem as pessoas ali que trabalham para tal empresa, talvez, ou tal pessoa física, e são mantidos como escravos. Porém, hoje em dia, mesmo a pessoa ganhando um salário pequeno, o que vale uma vida? Vamos mandar 20 mil chineses para montar um novo porto em tal país, né? Ah, quantos morreram, quantos deram a sua vida? A vida não importa nada. Hoje não mudou muita coisa. Porém, como diz aqui, tudo será destruído pelo fogo, não vale nada, né? Tudo que for construído baseado na iniquidade, na violência, não vai prevalecer. Mas o que vai prevalecer, esse é o grande contraste no versículo 14. Mais um versículo importante, né? Além do versículo 4. 4 e 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Apesar de tudo que o ser humano pode tramar, né? Com toda a violência, apesar que o ímpio pode tentar de tudo, né? Aqueles que são ricos e poderosos parece que podem fazer tudo o que querem, né? Parece que eles ganhem muitas vezes, parece que os poderosos, talvez até os governos, consigam impedir o avanço do reino de Deus. A vitória de Deus já está escrita em pedra, né? Já está decidida. A vitória do reino de Deus é 100% garantido, vai acontecer. A terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. E que dia grandioso quando todos vão reconhecer e conhecer que a glória pertence a Deus. E essa glória, majestade maravilhosa que nos deixa de boca aberta. E o quanto isso vai acontecer, o quanto a glória de Deus vai encher a terra e o conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar.
Quanto que é isso? Bom, o mar consiste de água, né? Então, todos esses mares juntos, não sei lá quantos litros dá, depois dá um Google, são muitas águas, né? É muita água. E é da superfície até a profundeza, que é 8,5 km, né? No ponto mais profundo do mar. Todas essas águas, é tanto assim, é tudo. Então a terra vai ser totalmente cheia do conhecimento da glória de Deus. Isso em contraste aos ímpios e tudo que eles tramam. Vamos ver mais 2 ais, versículos de 15 a 17. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória, sim, beba você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então, aí dos bêbados ou intoxicados, né? A gente sabe que tinha muita coisa para comemorar com tantas conquistas, né? Daniel 5 também nos mostra que fluiu muito álcool naquelas festas, mas não só eles ficaram bêbados, eles fizeram figurativamente as outras nações bêbadas, né? Para tirar vantagem delas, para envergonhar essas nações, humilharam as nações, né? É humilhação você ser levado no cativeiro com um anzol no nariz e acorrentado ao próximo cativo na sua frente, andando em fila indiana lá para a Babilônia. Humilharam. E Deus falou, essa glória de vocês, desse império glorioso, vai se tornar vergonha. Embora por um tempo vocês tinham sido a taça da ira na minha mão, vocês foram um instrumento nas minhas mãos, e Abacuque está começando a entender, Deus vai usar por um momento, mas isso não quer dizer que eles vão sair impunes, né? Jeremias 51, 7 até fala que a Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor, ela embriagou a terra toda, as nações beberam o seu vinho, por isso agora enlouqueceram. Mas Deus ainda tinha uma taça, uma outra taça, não eles, né? A taça da sua própria ira, do seu próprio julgamento. Ele falou, agora passa essa, né? Essa rodada é por mim. E passou a taça da sua ira, do seu julgamento para eles, por toda a violência e injustiça que eles cometeram. Inclusive, pecados contra a própria terra, contra os próprios animais, né, de Judá, lá do Líbano, por causa dos exércitos que passaram, para sustentar um exército desse, né, tirando todas as árvores, matando tantos animais. Ele falou, eu estou vendo tudo que vocês fizeram e vocês vão ser responsáveis por esses atos. E para terminar, o último ai, versículos 18 a 20. De que vale uma imagem feita por um escultor? Um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. O último ai vai para aqueles orgulhosos que manifestam orgulho através da idolatria, os idólatras. E Deus já tinha indicado logo no primeiro diálogo com Abacuque que essa seria a queda deles. Ele falou em Abacuque 1:11, eles que têm por Deus a sua própria força. É nisso que eles confiaram. Confiaram em seus ídolos, claro que eles externalizaram através de estátuas e tudo mais, de ouro, de prata, de madeira, mas eram tudo feitos por mãos humanas, incapazes de falar, incapazes de dar orientação, como ele diz. No final, eles cometeram o pecado de idolatria como acontece hoje. A pessoa confia em si mesmo, na sua força, na sua inteligência, nas suas riquezas, ao invés de confiar em Deus. E se você faz isso, é tudo em vão, né? Confiaram em vão.
O grande contraste, versículo 20, porém, é Deus, porém. Deus, porém, é vivo, né? Deus, porém, é real. Deus, porém, tem poder. Deus, porém, respira, né? Deus, porém, dá orientação. Deus é confiável. E onde Ele está? No seu santo lugar. Imagina a majestade e a glória, né, que vem com o peso, né, dessa glória que vem com essa frase. Onde Ele está? No seu santo lugar. Obviamente não no templo em Jerusalém, porque esse tinha sido destruído, né? Você pode destruir todas as igrejas, se quiser, pode queimar todas as Bíblias, você não vai acabar com Deus. Você não vai acabar com a sua palavra eterna, né? Deus está no seu santo lugar no céu, e qual a única resposta do ser humano diante de toda essa glória e majestade? Fica calado. Você vai se calar diante disso. Hoje, as pessoas podem ter a boca cheia de blasfêmias, né? Eu não preciso de Deus, Deus vai se ver comigo, né? Por tudo que Ele faz. Aí pensa tudo que vai falar para Deus quando eu encontrar com Ele, se é que acredita em Deus. Mas naquele dia não vai ter palavra nenhuma, né? Não vai ter o que falar. Mas... Tá bom, calou a boca. Não tem o que falar, vai ficar totalmente sem palavras. Embora hoje a gente veja os exércitos poderosos, a gente veja os fortes, né, conseguindo tudo o que querem, vai chegar o dia em que não vai ter mais palavra. E o profeta entendeu isso, né? Deus não criou um problema que agora não tem solução. Não, Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Ele ia lidar com os babilônios pelos mesmos motivos por quais Ele disciplinou o seu próprio povo. A violência, a injustiça, e os babilônios fizeram muito mais coisa terrível. Deus não precisa se explicar para nós, né? Deus não precisava falar tudo isso para o profeta. Ele simplesmente quer que a gente confie nele de todo o coração, né? Esse é o princípio, essa é a base. Como a gente lê em Provérbios também 3, né, versículos de 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o coração. Mas caso Ele opte, Ele deseje, né, revelar um pouco, né, dos seus planos, a gente só tem como se prostrar em reverência e vai ficar sem palavras. Porque Deus é tão grandioso, tão poderoso, né? Tão sábio, que já pensou em tudo. Quando você pensa que Deus agora arrumou um problema que não vai ter resolução lá na frente, Deus fala, não, já lidei com isso, pode confiar em mim. Está confiando em mim? Você é justo, você vive pela fé? Vale a pena esperar no Senhor em fé. Você vê, o capítulo 2 começou com o silêncio do profeta, né? E aí veio essa resposta toda, e no final de quem é o silêncio? Da terra toda, né? Então, diante de Deus, a gente cala a boca e fala, amém, o Senhor sabe, eu quero confiar, me ensina a confiar, me ensina a andar pela fé. Mesmo que eu, como Abraão, dê um passo para frente e 2 para trás, né? Eu quero crescer nessa caminhada de fé. Porque a minha vida não é por nada que eu tenho, que eu posso fazer. A vida é só pela fé. Pela fé naquele que me amou e que deu a sua vida por mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dom da fé. Obrigado, Senhor, por nos dar fé em Ti, por nos ajudar, Senhor, a crer que essas palavras escritas que nós temos, Senhor, são, sim, a Tua palavra eterna, revelada, Senhor, através dos autores da Bíblia, Senhor, para nós. Obrigado por termos, Senhor, essa palavra escrita na nossa frente e pela capacidade que vem de Ti, por acreditar que isso, Senhor, é a realidade, é a verdade, está acima de qualquer coisa que a gente possa ver nesse mundo, possa sentir ou experimentar nesse mundo. Isso está escrito no céu, Senhor, e por toda a eternidade, e por isso nós podemos colocar nossa confiança
na Tua palavra e em Ti, que nunca muda, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor, cada vez mais em fé, pela fé, Senhor, porque é só assim que a gente pode viver a Tua vida. Nos eleva, Senhor, para Ti, Senhor, nos traz, Senhor, para Ti, onde Tu estás. Não queremos Te puxar para o nosso nível, Senhor, tão terreno, Senhor, tão incrédulo muitas vezes, mas queremos, Senhor, a Tua perspectiva das coisas. Senhor, cada situação e circunstância que nós estamos passando nesse momento, se for da Tua vontade, revela, Senhor, os Teus planos, que a gente possa, Senhor, agir de acordo com a Tua vontade. Mas se não for, Senhor, e Tu, Senhor, optes por não nos mostrar os próximos passos, que a gente possa entregar, Senhor, esse assunto em fé a Ti e aguardar pacientemente no Senhor. Porque sabemos que certamente a resposta virá. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai nos mostrar o próximo passo, vai nos dar o livramento e vai nos mostrar, Senhor, o que nós devemos fazer. Então, aumenta a nossa fé. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.